Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão, do lado de cá tá bastante frio. Muito a gente frio. não esperava que fosse cair tanto a temperatura. Esse óculos aqui é só pra disfarçar a cara da derrota. A gente resolveu mudar o cenário pra fazer alguma proposta diferente, mas Fora de casa. fora de casa, mas esfriou bastante. Então, se o cenário mudar no meio do vídeo é porque a gente não aguentou ficar aqui. Bom, a gente resolveu fazer esse primeiro vídeo porque algumas pessoas perguntaram pra gente o porquê do Canadá. A gente soltou a primeira introdução lá que estávamos indo pra Vancouver e algumas pessoas perguntaram o porquê. E então, nesse vídeo a gente vai falar como que começou essa história do Canadá, Foi a ideia, da onde começamos, por que Vancouver. por que Vancouver. E é isso. Bora lá? Vamos. Então, vou começar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou de Rio Branco, Acre, mas já saí de lá tem alguns anos. Eu saí em 2016, salvo engano. Sou formado em Relações Internacionais e tá vindo a nossa coisa. Nossa bebida. Pausa. Isso, obrigado. Perfeito, de nada. Falando do bolo primeiro. Não. Gente, eu amei, porque o Léo falou assim: eu vou pegar um bolo aqui, que provavelmente é maior. É o bolo do Léo. Não, gente, é porque tava escrito bolo especial e o valor era maior. Eu achei, não, o meu é, maior. É o dobro do preço. O meu é esse. Mesma coisa, gente. Enfim. Que raiva. Gente, vai ser uma conversa bem informal, tá? Enquanto um come, o outro fala. Enquanto um fala, o outro come. E é isso daí. Então, como eu tava falando anteriormente, sou de Rio Branco, Acre, sou formado em Relações Internacionais, mas me formei em Foz do Iguaçu. Eu já morei em várias cidades aqui no Brasil, mas desde sempre, desde pequeno, eu sempre quis morar fora. Eu sempre tive essa ideia e sempre tive esse sonho de morar fora. Então morei por 4 anos. Inclusive, foi o primeiro papo que a gente teve quando a gente se Exatamente. conheceu. Na verdade, foi uma das condições pra gente namorar. Foi. Eu conheci o Kleber, eu falei, a gente vai namorar, mas eu quero ir embora, porque eu já sabia que já tava próximo, não sabia como ia acontecer. Mas eu falei pra ele, eu vou embora, então a gente só vai começar essa história se você topar ir embora comigo. Então foi um pouco meio de pressão, assim. Um pouquinho de pressão, assim. Na segunda semana ele já tava me pressionando. Mas enfim, me formei em Foz, em Relações Internacionais. Depois de Foz, me mudei para Balneário, que veio a pandemia. Morei um tempo com um familiar meu lá, um primo. Depois passei um processo seletivo em Curitiba, morei em Curitiba também. Depois fui para Brasília, morei um tempo em Brasília para tentar mestrado lá. E depois vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo e desde então estou aqui, conheci o Kleber e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A gente trabalha, eu trabalho no caso, sempre trabalhei envolvido com a questão da educação, em escolas de inglês, em faculdade, inclusive o meu processo de Curitiba é trabalhar no escritório de relações internacionais de uma faculdade, na Universidade Estadual, e mesclado a isso sempre trabalhei com suporte ao cliente. Só que já estava muito saturado, já estava cansado, não era algo que eu queria. Queria inovar, queria ir para outro âmbito. E essa ideia do sonho de morar fora estava sempre batendo assim na tecla. E eu sentia que sempre faltava alguma coisa. Por mais que eu tentasse algo, sempre ficava faltando alguma coisa. E aí meio que coincidiu da gente se conhecer e Começamos a história. começamos a história. Assim. Agora o Kleber vai falar como que foi que partiu dele essa decisão. Bom, eu também sempre tive sonho de morar fora, assim. Pra quem não sabe, eu já morei no Japão durante 7 anos e meio, quando eu era criança com meus pais, né? Acho que é uma história para um outro vídeo aí. Mas eu morei no Japão durante 7 anos, voltei pro Brasil para fazer faculdade. Eu sou formado em comércio exterior. E exatamente porque eu queria muito trabalhar viajando, que eu fiz comércio exterior. A gente tem essa ilusão, né, que vou fazer comércio exterior, vou trabalhar viajando, enfim. E aconteceu, acabei trabalhando, viajando por vários países, não com comércio exterior, porque eu odiei a faculdade, mas trabalhei na área financeira, na área fiscal, na área de projetos, enfim, viajando. E acabou que eu acabei não fazendo intercâmbio porque as coisas foram acontecendo, fui entrando cada vez mais na área, fui crescendo na área e resolvi que não fazia mais sentido. Até que eu conheci o Léo, e quando eu conheci o Léo parece que tudo se encaixou assim, porque eu já estava muito de saco cheio de trabalhar na área financeira, eu já tinha saído de um emprego porque eu viajava muito e não queria mais, enfim. E aí calhou de, né, eu tive um quadro de burnout e depressão.
E aí eu falei, não aguento mais, vou sair. Saí do emprego e aí calhou de a gente, né, começar a pensar. Então acho que é o momento certo pra gente ir pra fora, pra gente começar alguma coisa. E foi aí que a gente começou a pesquisar e chegamos no Plano Canadá. É muito interessante porque foi o timing perfeito, assim. Tipo, eu já tava muito saturado de tudo que eu tava fazendo. Não me adaptei a São Paulo, a gente sempre conversa sobre isso. Eu acho muita informação, muita loucura. A galera é muito acelerada. E quando eu conheci o Kleber também, ele já estava muito cansado. Ele teve esse quadro depressivo e foi diagnosticado com burnout. Então, tudo se encaixou, assim, pra gente tomar essa decisão. Por que o Canadá? Eu já vinha, desde sempre eu já vinha pesquisando sobre isso, sobre alguns países que eu poderia imigrar. E aí, quando a gente sentou para conversar, a gente falou, não, vamos ver o Canadá porque eles têm uma política muito forte de imigração devido ao que eles passam lá. O Canadá, eles têm uma população muito antiga, né, muito velha, então eles precisam muito de pessoas para trabalhar lá. Então a gente pensou, como que a gente faz para ir para outro país sem dinheiro, inicialmente, para eu estudar, ou para o Léo estudar, enfim, mas que a gente consiga trabalhar, né? Que a gente não só gaste dinheiro, mas que a gente consiga ter esse retorno também. Então o Canadá foi um dos primeiros lugares que a gente pensou, né? E aí que a gente começou a pesquisar e falamos, acho que vai ser o Canadá mesmo. Como eles têm essa população muito idosa, muito velha, a galera tá se aposentando, então o mercado de trabalho lá tá ficando muito defasado, assim. Eles não têm mão de obra, não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra para nada. Então por isso que o governo canadense ele tem essa política muito forte de imigração para levar gente qualificada para lá. Então pra gente caiu como uma luva, assim, que a gente já tava querendo sair, pesquisamos. É um país de primeiro mundo, qualidade de vida, saúde, educação, a gente consegue ter acesso a isso. Poder de compra muito melhor que o do Brasil. Poder de compra muito grande. Então, eu acho que foi uma sinergia muito grande, assim, entre a gente. Foi certeiro. Foi certeiro. O Canadá, tipo, foi o primeiro país, assim. E Vancouver, o Kleber já falou, assim, eu só vou se for pra Vancouver porque é o clima mais parecido com o do Brasil. Porque eu odeio frio, inclusive estamos no frio, estou odiando. Eu odeio frio, eu falei, bom, se for pra gente ir pro Canadá, não vou pra Toronto, que é menos 30 graus no inverno. Vamos pra Vancouver, que é um pouco melhor, né? E aí a gente já tá ensaiando aqui nesse frio. Né? A ideia é essa. Deixa eu parar um pouquinho, pra eu tomar meu negócio aqui. Tá, então e o que vamos fazer em Vancouver, né? Essa é a grande pergunta, né? Não vou trabalhar com a área financeira, pelo menos não pretendo, né? Nunca digo nunca, eu acho que é uma coisa que eu tenho experiência há 12 anos, então se precisar, vou trabalhar na área financeira, em escritório, enfim. Eu acabei não falando o que aconteceu depois que eu tive o burnout, então eu saí do trabalho e resolvi tirar um tempo sabático, né? Então tirei meu tempo sabático, aí meu ano sabático, acho que nem vai dar um ano, na verdade, né? E aí a gente começou a pensar, de fato, no plano Canadá, né? E a pergunta foi, o que vamos fazer no Canadá? Né? Beleza, vamos para fora, mas vamos fazer o quê? Então a gente combinou de irmos estudar, mas não dá para os dois estudarem, né? Por motivos de falta de dinheiro. É muito caro para estudantes internacionais. Para estudar lá, para vocês terem ideia, a gente paga 3 vezes mais que um canadense, né? Alguém que tenha residência permanente lá. Então a gente paga 3 vezes mais, então é bem caro. Então resolvemos que eu ia fazer um curso de Digital Design and Development, mas o curso não abriu, aliás, ele abriu, mas não tinha mais vagas para esse ano, só para abril do ano que vem. Então a gente conversou que ficar até abril do ano que vem não ia ser viável, porque o dinheiro ia acabar, então a gente não ia conseguir seguir com o Plano Canadá, então vamos pensar em algum outro curso, né? Então foi aí que eu comecei a pensar e pesquisar o que eu poderia fazer. Não queria fazer nada na área que eu já sou formado, na área que eu tenho experiência. Queria fazer algo totalmente novo para ter novos ares, para conhecer um outro mundo, enfim. E ser uma coisa que me desse mais prazer, porque era algo que eu não estava sentindo mais no trabalho. Então achei um curso de Video Production and Editing, que nada mais é que produção de vídeo e edição. E eu acho que caiu assim como uma luva, o curso é de 1 ano. E Vancouver é o segundo maior polo de cinema da América do Norte. Então eles precisam de muita gente dessa área de produção de vídeo,
muitas Sim. séries são gravadas lá. Então eu falei, nossa, eu acho que vai ser super legal, né? Até porque a gente estava pensando no canal também. E é algo que eu gosto, essa parte visual, essa parte meio artística eu gosto bastante. Então eu falei, então acho que é a oportunidade de eu sair desse mundo da área financeira, fazer algo novo, fazer algo que eu acho muito legal. E, né, juntar com o nosso plano Canadá, eu vou estudar. E o Léo, como meu marido, ele consegue ir Trabalhar. trabalhando full time, né? Eu posso trabalhar meio período e o Léo período Integral. integral. Então essa foi a nossa ideia. Quer falar um pouco? Na verdade, a gente até teve a gente pesquisando sobre esse curso do Kleber, a gente viu até algumas curiosidades que na maioria das séries estadunidenses eles são gravados no Canadá. Mas eles colocam lá a bandeirinha dos Estados Unidos e colocam como se fosse feito lá. Então, tipo, é uma área muito promissora, é uma área no qual é muito quente o mercado lá. E ficou acordado primeiramente assim, ele vai estudar enquanto eu trabalho pra gente equilibrar as contas, porque uma das coisas de Vancouver é uma cidade muito, muito, muito cara. O aluguel é um absurdo. O aluguel era um absurdo. Eu até comentei nos stories que foi uma das coisas mais difíceis a gente encontrar um apartamento. Mas isso é para outro vídeo. E então a gente ficou acordado assim: o primeiro um estuda, depois o outro trabalha, depois a gente investe. E aí ele vai trabalhar e eu vou estudar para que a gente consiga conciliar esses nossos planos. E não fazia sentido a gente continuar o Kleber na área fiscal ou eu na área de relações internacionais, porque a gente está saturado disso tudo. E pra gente está sendo um recomeço mesmo, assim, do zero, migrando de área, começando tudo de novo. A gente está muito de coração aberto para o que der e vier. É um desafio, né? É um desafio. A gente está com grandes expectativas, mas também sendo bem realista do que vai acontecer. Eu não tenho trabalho em vista, não tenho nada, vai ser tudo lá na hora. Então, vocês vão estar com a gente o processo inteiro, assim, tipo... Vai ser algo muito interessante, muito legal. Então a gente vai tentar mostrar tanto o lado legal de Vancouver, as nossas primeiras impressões, se as nossas expectativas estão sendo atendidas, mas também vamos mostrar os perrengues e o chororô, aquela coisa toda, porque realmente a gente não sabe de nada. A gente tá indo de bastante coração aberto, assim, de vamos trabalhar em restaurante, vamos trabalhar de qualquer coisa e vamos recomeçar. Eu acho que é um desafio mesmo, eu acho né? que a gente tá indo pra fazer acontecer, sabe? Se não der certo, a gente volta e começa tudo de novo, mas a gente tá indo pra fazer acontecer de coração aberto. A gente tá consumindo muitos vídeos no YouTube, assim, da galera que tá lá. Então a gente tá meio... E por mais que a gente consuma muito conteúdo, a gente nunca vai saber na prática, né? Só indo mesmo. Só estando lá, né? E aí é isso, e aí a gente teve a ideia do canal, né? Pra gente sentir um pouco mais perto dos nossos amigos, dos nossos familiares aqui e também compartilhar algumas coisas que a gente sente um pouco de falta nesses vídeos que a gente tem assistido, né? Tem muito vídeo legal, tem muito canal muito legal, informativo sobre o processo, sobre aluguel, sobre trabalho, enfim. Mas a gente tem pensado algumas coisas diferentes, né? Que a gente sente falta, assim, quando a gente assiste. E aí a gente espera que o canal dê certo, ainda mais trabalhando e estudando um pouco com a produção de vídeo agora, o canal vai ser meio que a nossa cobaia, né, pra ver se... Esse é o teu estágio. Exatamente, meu estágio, por enquanto, não remunerado, então eu espero que em algum momento ele seja remunerado, né, mas é isso, assim. É isso, a gente, nessas pesquisas, nesses vídeos que a gente vem vendo e vem assistindo, a gente percebe que um dos dois principais motivos é o planejamento financeiro e a questão da saudade da família. Então, esse canal também é para deixar vocês mais próximos, para vocês interagirem com a gente não se sentir tão sozinho. Afinal de contas, vai ser eu por ele por mim e os cachorros. E os cachorros, E esse, inclusive, vai dar um bom vídeo aí, a gente vai falar depois sobre todo esse processo de como é levar 2 cachorros pro Canadá. O Zeca vai em cima, na cabine, e a Amora vai no porão. Já tô sofrendo, porque a Amora é muito apegada a mim. E, enfim, a gente tá fazendo toda a adaptação e tal. Mas tem um custo, tem toda uma preparação. Gente, é muita coisa. É muito difícil conseguir aluguel para pessoas que têm pet lá. Não sei o que acontece no Canadá. Se alguém souber aí, por favor, nos conte o que acontece. Qual que é o preconceito? Exatamente, a gente não sabe por quê, mas assim, quando a gente procura 200 apartamentos e você filtra lá pet, cai para 30, Exatamente. 28.
Então é muito difícil alugar apartamento lá para Pet. Então a gente vai fazer um vídeo contando um pouco toda essa saga também, que foi uma das dificuldades que a gente teve. Enfim, tem bastante Tem coisa. muita coisa. Tem muita Tem coisa muita pra gente coisa. falar. E a gente pede ajuda de vocês também para vocês comentarem aí embaixo ou responderem no Instagram, na caixinha. Enfim, o que vocês querem ver, o que vocês esperam Esperam da gente. da gente, exatamente, que tipo de vídeo vocês gostam. Eu sei que é muito legal ver as pessoas viajando, enfim, mas cada pessoa espera ver alguma coisa, né? Isso. Seja a parte financeira, seja sobre aluguel, Sobre o processo. pontos turísticos, enfim. Aí a gente espera que a gente possa responder todas as dúvidas de vocês aí e atender as expectativas, né? Espero, né? E as nossas também de lá. A gente Com não sabe o certeza. que vai acontecer, mas só para contextualizar todo mundo, eu e o Kleber já saiu no início do ano, como ele informou do emprego, como ele informou no início do vídeo. Eu também já saí, então nós dois já não estamos mais trabalhando na nossa área. A gente só tá realmente finalizando tudo, vendendo as coisas. Já entramos em contato com o proprietário do apartamento que a gente está agora, já entregamos o apartamento também. Então, dia 5 de setembro a gente já tá partindo. Exato. Né? Hoje é dia 13 de agosto. Então, 13 de agosto. pouco mais de 20 dias aí a gente tá embarcando. A gente está embarcando e a gente vai decidir ainda como vai ser a frequência de vídeos. É tudo muito novo pra gente. A gente ainda tá aprendendo como funciona. com vocês aí, né? E assim, parece que em pouquíssimo tempo a gente tá viajando e de fato, assim, em 20 dias a gente tá embarcando, estamos vendo a questão de despedida do pessoal, enfim, estamos vendendo as coisas. E assim, foi tudo muito. Ao mesmo tempo que parece que demorou tudo, agora está sendo tudo muito corrido, porque por causa do processo do visto, né, do visto de estudante e o visto de trabalho do Léo, demorou mais do que a gente esperava. O consulado entrou em greve no meio do nosso processo, então demorou mais do que a gente estava esperando mesmo. E aí quando saiu há 2, 3 semanas atrás, né? A gente gravou a reação, vamos colocar no outro vídeo. Vamos colocar. Então agora a gente tá correndo com tudo, porque de fato agora a gente tem pouquíssimo tempo para sair do apartamento, para vender tudo, para resolver a vida com os cachorros, comprar mala, fazer exame, despedir, enfim, é tudo a correria assim, e logo vocês vão ver a gente lá em Vancouver. Isso, gente, por hoje é só. Então é isso. A gente tem alguns vídeos para lançar, vamos montar, roteirizar. É um negócio difícil, a gente achava que era mais ou menos fácil, mas não é. Então, vida de blogueiro não é fácil. Não é fácil. Inclusive, estamos aqui fora de casa, nesse frio. Então, valorize esse blogueiro que vos fala. Mas é isso. Beijão, gente. Até mais.